Caldex sempre se desenvolvendo, ok? Vou estar passando algumas dicas aqui de como eu faço para estar fazendo com que os Caldex sempre se desenvolvam, ok? Então, a data de hoje é sexta-feira, 10 de março de 2023. Sexta-feira, às 8h50, ok? Vou estar passando algumas dicas aqui para vocês. Assim, não é uma regra, mas é o que eu faço aqui nas minhas rosas deserto. E eu andei observando que dá certo, ok? Veja aí, vou mostrar elas assim. Ó, aqui vai ter algumas plantas mais ou menos aí comum, que eu falo aí comum, que eu quero dizer assim, que está sendo trabalhada em outro estilo. Vou ter algumas ali, quem tiver interesse vai ter algumas disponíveis ali, principalmente essa daqui, longa, está disponível. Essa aqui vai estar disponível também. Essa outra mais longa atrás também vai estar disponível. Essa do meio que vai estar disponível, que ela é da família da Crispo. Depois eu mostro para vocês direitinho. Essa daqui não vai estar disponível, porque essa daqui eu vou tirar a genética dela com outra planta, porque a floração dela é show de bola. Aqui eu vou ter esse enxerto aqui da ATS 222, que vai estar disponível, que é o vermelho negro. Vou ter esse enxerto aqui também, que é da Santa Helena 1, da mesma planta que eu mostrei ontem para vocês no vídeo de ontem. É só vocês dar uma olhada aí no vídeo de ontem. Essa Santa Helena 1 aqui vai estar disponível, esse enxerto. Esse enxerto da Santa Helena 1, ela é de 3 camadas. Né? Esses outros aqui não vai estar disponível, a não ser que alguém tiver disposto a pagar aí um valor aí, que eu vou estar pedindo nelas, porque essas plantas aqui, daqui para lá, daqui voltando para cá, são as minhas escultura troféu, ok? Que eu ainda estou trabalhando bastante ainda para dar mais valor, para adquirir, como é que se diz, para agregar mais valor nessas plantas aqui, pessoal. Essas plantas aqui já tem mais ou menos 3 anos e pouco aí. Estou trabalhando elas. Veja a estrutura das raízes e do caudex do galhos delas. Então, eu estou trabalhando aqui. Como eu não tenho tanto tempo para estar mexendo nelas, eu estou trabalhando aqui o levantamento de caudex nelas, ok? Depois, talvez algumas delas eu vou trabalhar podas e outras eu vou trabalhar enxertos. Então é muita coisa para estar fazendo nelas, então por isso que elas estão assim estacionadas, né, que eu ainda não tive tempo de preparar 100%. A única coisa que eu consegui estar fazendo aqui foi tirar elas dos vasos número 13 e passar para esses vasos número 15 e coloquei um pouco de substrato, mas já está na hora de fazer uma outra manutenção de novo aí com um substrato novo no fundo do vaso e um adubo aí de replantio, ok? Mas ela já tem um valor um valor bom agregado nelas aí. Quem tiver interesse é só falar, ó, que aí eu disponibilizo algumas. Porque na verdade, a maior parte dessas plantas que às vezes eu coloco aqui nos vídeos, são plantas que eu tô colecionando. Mas se alguém tiver algum interesse, eu posso estar passando aí. Mas você já sabe que planta de colecionador, planta de coleção, elas costumam ser bem caras. Porque são plantas que, assim, não foi da noite pro dia que elas tomaram esse formato, né? Exigiu bastante técnica, bastante trabalho, não é? Por exemplo aqui, ó, levantamento de caudex, limpeza de raízes, como se diz, algumas, às vezes a gente conduz as raízes, outras não, e formatos que estão formando, ok? Então, eu já falei, data, vou vir mostrando de novo aqui, né, até o vídeo não ficar tão longo, vou aproximar mais a imagem para vocês estarem vendo aqui como que está o desenvolvimento dos caudex dessas arábica aqui híbridos que seja, para vocês estarem observando, ó. Tá mostrando aqui, veja aí, ó o desenvolvimento desse caudex, veja aí, passei a mão na frente que eu vou segurar com as duas mãos aqui, para vocês estarem vendo a qualidade das plantas. Acho que eu vou aproximar aqui a mão, que colocando a mão dá mais um zoom. Veja aí, ó o desenvolvimento. Acabei quebrando a folhinha ali. Desenvolvimento dos caudex delas. Veja aqui. Não, eu vou fazer diferente. Eu vou mostrar elas aqui, depois eu passo mostrando uma por uma,
para vocês estarem vendo o desenvolvimento dos caldex delas, com a técnica que eu andei fazendo aqui, né? Quer dizer, não é bem uma técnica, mas é o que eu tô fazendo aqui para fazer teste. Estou utilizando aqui para fazer teste nelas para mim ver o desenvolvimento delas. E na verdade é o que muita gente costuma estar fazendo aí, né, no seu dia a dia aí com o cultivo de rosa do deserto, né? Depois eu falo para vocês como que é que eu faço. Ó, mas mais ou menos vocês já estão vendo, né, o porquê, mais ou menos vocês já estão vendo o estilo que está o substrato delas, né? Veja, o substrato está um pouco seco, né? Veja aí, ó, veja aí a qualidade dessa planta aqui que eu falei que eu vou estar fazendo alguns cruzamentos dela. Vou estar fazendo alguns cruzamentos com ela para estar tirando essa genética. E olha a outra aqui que eu falei para vocês, que é aquela que tem parentesco com a crispo. Veja aí a floração, essa vai estar disponível, a T11. Veja aí, a T11 vai estar disponível. Essa daí é a número 14, mas está parecendo 19, mas é número 14. Veja aí, o sol não está deixando vocês ver direito a floração. É uma flor simples, mas porém dá para estar usando essa planta para tirar a genética desse caldex. Ou fazer enxertias. Ou, que nem eu falei, genética fazendo polinizações aqui, ó, porque ela tem uma flor grande. Ok? Aí eu vou ter essa outra aqui, que é a T2. Bastante galhos, bastante florações. Só que as flores é comum, ok? Mas dá para estar tirando genética desse caldex nesse estilo, ok? Essa outra aqui com esse caldex torto, número 15. Essa T2, essa é a número 15. Galhos mais alongados, ó. Veja aí. A floração também comum, mas dá para estar tirando genética como se diz, genética desse caldex aqui, ó. Show, né? Ali que nem eu falei, botei essa TS 222, que é o vermelho negro, já vai estar disponível. É um enxerto matriz meu, que eu já cortei bastante galhos, mas vai estar disponível aí, que essa é a número 6. Veja aí, show, olha o desenvolvimento do caldex. Aí essa outra aqui é a Santa Helena 1. Veja aí, de flor tripla. Essa é a número 5, também vai estar disponível. Já tem botões, bastante material aí, ó, para estar cortando. Porque o ideal, pessoal, é assim que vocês comprarem um enxerto, principalmente quando o enxerto é longo assim, o ideal é vocês fazerem uma poda nele, né? Porque dependendo, se ele tiver muito longo, ele vai dar algumas flores, as flores vai dar, tipo, menores, ok? Aí se você faz uma poda, então a tendência do enxerto é vir floração em quantidade grandes e com qualidade boa, porque se você deixar esse galho longo, porque na verdade quando a planta atinge um galho longo assim, depende da planta, pessoal, depende da planta, principalmente as minhas aqui, mas tem muitos produtores aí que eles aplicam muito nitrogênio, então a planta, o enxerto estica demais, e às vezes só dá, vocês vão adquirir o enxerto só deu uma vez flor, e olha lá, ainda às vezes nem deu flor. Mas o meu que geralmente, às vezes, quando ele chega nesse porte aqui, ele já floriu já pelo menos umas 2, 3 vezes, ok? Principalmente esse aqui, ó. Esse aqui já floriu, essa já é a terceira floração dele. Então, praticamente, se a gente não fazer a poda, cada vez que ele vai dando a flor, ele vai dando menos quantidade de flor e o tamanho da flor vai ser menor. Então, o ideal, se vocês comprarem um enxerto da minha mão nesse tamanho aqui, ó, o ideal é fazer a poda. Porque na verdade eu penso em fazer poda aqui, mas às vezes eu preciso estar vendendo um enxerto, né? Mas se ele for ficando aqui, eu vou fazer as podas neles para eles, como se diz, vir em brotação novas e em flores mais graúdas e mais quantidade, ok? Veja aí, veja aqui as estrias de crescimento desse aqui, só que esse aqui não vai estar disponível, esse aqui não vai estar disponível. Esse aqui é meu enxerto matriz. Tem uma flor escura aqui, ó. Um enxerto de uma flor escura. Se eu não tiver enganado, essa planta aqui, esse enxerto aqui, é da minha viúva marrom. Ela dá uma flor meio que avermelhada, ou é viúva vermelha, eu não sei direito. Porque eu tenho várias viúvas aqui que eu batizei, umas com viúva com o nome de viúva vermelha, outra com o nome de viúva marrom, né? Então eu preciso estar vendo direitinho essa daqui, ok? Enxerto matriz. Aqui uma escultura troféu, bem top. Outra escultura troféu aí, vai olhando as estrias de desenvolvimento, aí, as estrias de engorda delas, veja, ó. Aqui, ó,
vocês estarem vendo. Agora eu vou explicar para vocês a técnica que eu uso para ter sempre Caudex, para sempre ter Caudex se desenvolvendo. Veja aí a técnica que eu uso, ó. Por exemplo, aqui vocês estão vendo o substrato tá um pouco seco, mas abaixo tá úmido. Então, a técnica que eu uso é fazer o seguinte, pessoal. Eu molho, tipo assim, eu molho 2, 3 dias em seguida. Ou às vezes eu molho um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não, que é para a planta conseguir secar o substrato o suficiente. Aí no que a planta seca o substrato o suficiente, pessoal, a planta vai entender que ela vai sentir falta d'água. Então, no que ela vai sentir falta d'água, porque ela quer dizer assim, ela vai vir com o substrato, tipo assim, você molhou hoje, amanhã você não molha, que é tipo assim, ela vai absorver aquela água que você molhou hoje, aí no outro dia o substrato vai ficar um pouco seco. Aí ela vai entender que o substrato está secando, aí ela não vai ter tanta água para absorver mais, aí é a hora que ela começa a absorver tudo, aquele pouquinho de substrato, e mandar para tudo quanto é lado dela. Assim é o meu entendimento, pessoal. Mas eu não sei se eu estou errado, né? Pelo menos aqui nas minhas plantas eu estou vendo que está dando certo. Por exemplo, ontem mesmo, quer dizer, antes de ontem eu não molhei. Quer dizer, eu molhei antes de ontem, quando foi ontem eu não molhei. Aí hoje eu já observei isso aqui, ó. Veja aí, as estrias de engorda, de crescimento delas. Veja aí, substrato praticamente seco na parte de cima, mas abaixo ele está levemente umedecido. Então, como ele está levemente umedecido, a planta está sentindo que ela como se diz, vai secar rápido o substrato. Então, automaticamente ela vai puxar rápido aquele pouco de água que tem no substrato e vai mandar para se hidratar logo. Se hidratar todo o tronco, vai se hidratar como é que fala? Os galhos e as folhas. Então ela corre, antes de secar totalmente, ela consegue absorver tudo, né? Ao contrário de quando a gente encharca muito o substrato. A planta vai ficar ali, tipo, o substrato vai ficar ali empapado. Às vezes a planta vai ficar, vai ter problema nas raízes. Então, essa é uma dica que eu dou para vocês, né? Tipo assim, molhe, mas tudo também vai depender da temperatura da sua região aí. Se tiver seco, se tiver calor, aquele calorzão fazendo todos os dias, aí o recomendado é molhar todos os dias. Mas tendo aquela regra, né? Molhar só quando tiver o substrato seco. Essa é a regra para todos os cultivos de rosa deserta. Mas aqui a dica que eu estou dando para vocês é o que eu estou fazendo aqui, que eu estou vendo que está dando um resultado bom nas minhas rosas deserta, né? Que é, tipo, molhar um dia sim, um dia não. Um dia sim, um dia não. Ou vou molhar 2 dias sim, outro dia não, né? Que é para planta, porque geralmente no meio das plantas da gente, sempre tem uma ou duas, algumas delas que não secam o substrato suficiente. Então, às vezes, aquela que está mais sucessiva a dar problema. Porque enquanto as outras todas, ó, por exemplo, essas aqui, ó, estão secando o substrato, veja que elas ali da frente já não estão secando o substrato suficiente. E eu estou vendo que as que não estão secando o substrato suficiente, elas tá desenvolvendo, mas está desenvolvendo menos do que as que tá com o substrato mais seco, ó. Veja essas aqui, ó, as estrias de crescimento dela, de engorda. E veja essas outras da frente, ó, tem estria, mas eu tô vendo que já é estria um pouquinho mais antigas. Veja, ó, tá vendo? Vendo? Show. Então, vamos voltar o zoom aqui e mostrar uma por uma de perto, enquanto o vídeo tá enquanto o vídeo não tá tão longo, não está tão longo, ó. Vamos começar por aqui, ó. Vou mostrar aqui. Veja aí as estrias de crescimento aqui. Essas mudinhas aqui já tem praticamente 6 para 7 meses. E uns dias atrás eu joguei a farinha de osso aqui com torta de algodão. E veja aí o resultado, né? Mas na verdade o resultado que eu quero falar para vocês aqui é do jeito que eu tô molhando elas aqui para mim ver se elas estão desenvolvendo. Veja aí, ó, de ontem para hoje, de ontem para hoje, vamos dizer, veja aí, eu anotei que elas começaram a engordar. Veja aí as estrias de engorda. Por que que elas começaram a emitir essas estrias de engorda? Essas estrias de desenvolvimento.
Por quê, pessoal? Foi que nem eu falei ali nas outras plantas. Eu molhei antes de ontem elas, né? Hoje é sexta. Então, eu molhei na quarta-feira elas. Aí ontem eu deixei elas o dia inteiro sem molhar. Veja aí. Deixei elas sem molhar, porque tô fazendo teste, pessoal. Tô fazendo teste o Fungus Gnata e fazendo teste também para ver o desenvolvimento do Caudex delas. E já obtive resultado bom. Porque, na verdade, a partir da hora que vocês deixam secar... Porque, na verdade, eu tava molhando bastante elas, pessoal. Tava molhando bastante elas, aí eu fiquei cismado de começar a dar Fungus Gnata. Aí eu resolvi cortar a circulação de água para evitar que o mosquitinho encoste, né? Porque foi que eu falei, Fungus Gnata adora bastante umidade, bastante, né, matéria orgânica aqui se decompondo, bastante algas que seja aqui, porque ele se alimenta do fungo, né? E a partir da hora que o substrato fica nesse estilo, tá vendo aqui, ó, cria um negócio meio verde por cima, aí já é o alimento dele, do Fungus Gnata, principalmente do mosquito dele, né? Aí ele vem aqui, bota os ovos e já era, né? Então, quanto mais a gente evitar molhar demais, pessoal, demais o substrato da nossa deserto, não é que eu quero dizer que a gente tem que deixar secar, judiar da planta, deixar secar demais, mas pelo menos dar a quantidade de água adequada para elas. E a gente, só no olhar a gente já sabe. A gente molhou hoje, chega no outro dia tá chuvoso, não molha, porque daí se você molhar, aí vai manter o substrato sempre encharcado, sempre úmido. Aí vai vir, quer dizer, eu tô uma coisa, eu tô falando outra, pessoal, mas é a realidade. Então, aí você molha demais, o tempo fica nublado, não seca, aí o substrato começa a criar aquele lodo aqui por cima, começa a criar aquele excesso de umidade aqui, aí o mosquitinho vem aqui e aloja aí, né? Aí, então, por isso que eu tô fazendo esse teste. Veja aí, ó. Mesmo assim, não tá seco o suficiente, pessoal, mas essa umidade aqui que é adequada para rosa deserta, ok? Então, aí eu tô deixando secar. Na verdade, eu deixei secar só ontem, mas hoje eu já vou, se o sol sair direitinho aqui hoje, porque tá meio nublado também, mas vai sair sol. Aí eu vou jogar mais uma água aqui nelas hoje, que nem ontem eu não molhei, para fazer o teste. Veja aí. Não molhei ontem, mas hoje eu vou molhar elas, ok? Mas veja aí o resultado das estrias de engorda, ok? Veja, show. Aqui de novo. Essa aqui tá mais seca, veja aí, ó. Essa tá mais seco. Algumas tá mais seca, outras não. Veja, ó. Mais seca. Só que é tipo assim. Eu fiz esse teste para ver o resultado do desenvolvimento dos caudex delas e para afastar um pouco o Fungus Gnata. Se é dele aproximar aqui, ele já vai afastar. Porque essa é uma das técnicas que a gente costuma estar usando, e eu, principalmente, eu costumo estar usando, né, para afastar o Fungus Gnata, o mosquitinho, né? É não dar excesso de umidade no substrato aqui para eles não avançar, né? E só que, porém, eu fiz esse teste, o Fungus Gnata, e para o desenvolvimento dos caudex delas, né? Para o caudex eu vi que deu um resultado bom. Fungus Gnata também não estou vendo nenhum mosquitinho voando, ok? Só que, porém, a partir da hora que eu joguei a farinha de osso com a torta de mamona aqui, eu sempre tenho que manter o substrato úmido, entendeu? Porque, na verdade, tipo, o bocache, que a gente costuma estar jogando na nossa rosa deserta, o bocache, ou que seja só farinha de ossos, ou que seja farinha de ossos misturado com torta de mamona, com torta de algodão, né? Ou seja, vice-versa. Ou seja, o bocache mesmo, que ele é completo com tudo isso, né? A gente precisa manter ele úmido, para ele se decompor, para liberar o nutriente para a planta. Então, eu deixei secar, mas hoje eu vou ter que molhar, que é para molhar essa farinha de ossos, ok? Então, eu só fiz isso para fazer um teste. Mas eu vou manter esses testes. Tipo assim, que nem ontem eu não molhei, hoje eu molho. Aí amanhã eu não molho, depois eu molho, amanhã eu não molho. Porque, tipo assim, o ideal é a gente fazer isso. A gente molhar um dia, bem molhado, né? Não dá aquele excesso de umidade no substrato. E depois, outro dia, você deixar o substrato secar à vontade. Porque se você molha todos os dias, o substrato, às vezes, dependendo, que nem eu falei para vocês, dependendo de algumas plantas, elas não secam o suficiente, ó.
Por exemplo, ó, vocês estão vendo aqui, ó, que nem eu mostrei ali atrás as outras. Essa daqui já tá seca e essa não tá, né? Essa não tá. Então, às vezes tem planta que seca rápido, tem planta que não seca. Então, o ideal é fazer isso, molhar um dia sim, um dia não. Veja, eu vou mostrar rápido, que o vídeo já tá ficando longo. Veja, apliquei uma calda bordalisa nelas aqui, para elas praticamente endurecer essas folhas, pessoal. As folhas ficar mais resistentes. Então, eu utilizo a calda bordaleza, que ela vai reforçar as folhas, né? Veja aí. Não vou falar muito não, pessoal, só vou mostrar as plantas que vai estar disponível. Essa vai estar disponível. Essa aqui também vai estar disponível. Veja a floração. Essa aqui também vai estar disponível. A floração, o tamanho. Essa aqui também vai estar disponível, quem tiver interesse. Dá para estar fazendo um belo cruzamento com outras plantas. Show. Essa daqui não vai estar disponível. Veja aí. Belíssima. Essa vai estar disponível. Veja o desenvolvimento. Número 6. Veja, as folhas veludadas. Essa aqui vai estar disponível, que é a Santa Helena 1, número 5. Veja os botões. Agora essas aqui eu vou mostrar para vocês o desenvolvimento dos Caldex. Ó. Veja isso. Substrato praticamente seco. Caldex bem desenvolvido. Veja essa daqui também. Ó, Caldex seco, mais seco aqui por cima. Essa mais embaixo está levemente úmido. Veja. Show. Porém, ela já está precisando de mais uma camada de substrato aqui embaixo, mais um levantamento de Caldex. Ok? Para ela se desenvolver mais ainda o Caldex. Ó, veja que ela está se desenvolvendo só mais aqui em cima. Ó. Aqui ela não está desenvolvendo 100%. Já essa daqui, já está desenvolvendo 100%, ó. Todo essa raiz aqui, né? E já aqui não está, e aqui está desenvolvendo. Quem tiver interesse, né, tiver interesse em pagar um valor aí de colecionador nessas plantas aqui, eu vou estar disponibilizando algumas. Veja essa daqui também, ó, desenvolvendo praticamente tudo, ó, inteiro tronco. Lembrando, pessoal, que a maior parte dessas aqui, algumas delas aqui eu já tá identificada que são brancas. Veja essa outra aqui, essa daqui mesmo não é branca, branca de flor simples. Bem desenvolvida. Veja essa daqui que eu falei que tá com substrato mais úmido. Veja, o desenvolvimento dela já é um pouquinho, já se desenvolveu uns dias atrás e já parou, ó. Veja aí. Mais umidade, e essas aqui com menos umidade. Veja aí, show. Essa, se eu não estiver enganado, é uma branca. Veja essa outra aqui, ó, com mais umidade ainda. E veja aí o desenvolvimento do Caldex. Tá desenvolvendo, mas mais lento. Uma branca também. Veja aí, tá com uma vagem aqui pequena. Veja essa outra aqui também. Substrato mais úmido. Com mais umidade. Veja aí, desenvolvimento praticamente mais lento. Como eu falei para vocês, né? Elas desenvolvem, mas às vezes a planta tem hora que ela fica meio preguiçosa quando ela tem aquela quantidade de água suficiente aqui, ó, que o substrato não seca rápido. Então, às vezes ela fica, parece que fica com preguiça de absorver a água, ou às vezes possa ser que tá dando algum problema nas raizinhas, que ela não tá secando as pontinhas, vamos dizer, apodrecendo as pontinhas pelo excesso de umidade. Então, aí às vezes ela fica sem raiz capilar, e é onde que ela não consegue absorver muito. Então, tem essa possibilidade também. Só como eu tenho muita planta, então eu não saio arrancando todas para estar conferindo a raiz, mas de algumas eu consigo, vou estar conseguindo conferir. Veja aí, essa daqui, flor branca. Porém, elas pararam um pouco, pessoal, já deu muita flor, veja aí, ó. Já caiu bastante, então por isso que elas estão um pouquinho assim fracas. E às vezes essa daqui também, pessoal, às vezes ela ficou nesse estilo, talvez é porque ela mandou muito nutriente, muita água para cima aqui, ó, para as flores. Então possa ser que ela dê uma desidratada. Ó, já veja essa daqui, essa aqui tá 100% hidratada, ó, mas porém tá estacionada, o desenvolvimento dela. Show! Não tem nenhuma flor, veja as raízes. E veja essa outra aqui também. Tá aqui um dos exemplos que eu falei para vocês, que é estilo essa daqui, ó. Essa daqui também deu bastante flor. Então o Caldex dela deu uma murchadinha um pouquinho, porque eu acho que ela mandou muito nutriente para cima, né? Então, expliquei mais ou menos aí para vocês, né? Como Caldex sempre em desenvolvimento. Como ter Caldex sempre em desenvolvimento. Então, beijos, abraços, fique com Deus e até um próximo vídeo.